Vamos lá, galera. Estatística nível 1 do segundo ano do ensino médio. Bom, gente, eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, mas depois da edição eu junto, tá? E faço um vídeo só. Então vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá, segundo ano. Essa lista eu passei para vocês na semana retrasada. A pizza é, sem dúvida, um alimento preferido de muitos paulistas. Estima-se o consumo diário no Brasil cerca de 1.500.000 pizzas, sendo o Estado de São Paulo responsável por 53% desse consumo. O gráfico abaixo exibe a preferência do consumidor paulista em relação aos tipos de pizza. Bom, olha para cá. Eu tenho aqui mussarela, calabresa, marguerita e outras. Né? O importante é que vocês extraiam os dados. Por exemplo, ele falou que o Brasil é responsável por aproximadamente 1.500.000 pizzas consumidas. Só o estado de São Paulo é responsável por 53% desse consumo. Logo, o restante, 40% do consumo. O restante que eu falo são todos os outros estados que não sejam São Paulo, né? Na letra A. Vamos lá, letra A. Subindo aqui. Falhou aqui meu quadro. Voltei. Se não for considerado o consumo do estado de São Paulo, quantas pizzas são consumidas geralmente no Brasil? Então tem a primeira pegadinha. Eu tenho que retirar o estado de São Paulo. Veja bem, se o estado de São Paulo corresponde a 53% do consumo, logo o resto do Brasil, 47%. Então vamos lá. 1.500.000 pizzas está para 100%, assim como o X está para 47%. Resolvendo aqui a regra de 3 simples e direta, X é igual a 705.000 pizzas consumidas no Brasil, com exceção de São Paulo. Letra B. Quantas pizzas de mussarela e de calabresa são consumidas diariamente no estado de São Paulo? Olha só, vamos lá para o gráfico. Esse aqui é o meu gráfico pizza, por acaso é o gráfico de pizza. Né? Mussarela corresponde a 30%. Calabresa corresponde a 25%. Então, 35% mais 25% é igual a 60%. Então, o que é isso aí? 60% das pizzas consumidas em São Paulo são de mussarela e calabresa. Vamos de novo para a regra de 3 simples e direta. Está aqui, ó. A propósito, antes de eu fazer a regra de 3, eu tenho que relembrar o seguinte: 705.000 pizzas são consumidas no Brasil, com exceção do estado de São Paulo. Então, quantas pizzas são consumidas em São Paulo? Simples. 1.500.000 menos 705.000 é igual a 795.000 pizzas em São Paulo. Então, vamos lá. 795.000 pizzas está para 100%. 100%, galera, é tudo. Calabresa, mussarela, portuguesa, sei lá o que for. X está para 60%. Relembrando, esse 60% corresponde a apenas mussarela e calabresa. Na regra de 3 simples e direta, X é igual a 477.000 pizzas. Vamos agora para o segundo exercício. O segundo exercício, eu vou ler aqui rapidinho. Pegando aqui do computador. Legal. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.200 bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias que cada espécie, em função do dia, durante uma semana. Então, olha só. Vamos lá no nosso gráfico aqui. Certo? Veja bem. Eu tenho a bactéria 2, essa aqui. Bactéria 1 é essa aqui. Vê se confere. Confere. Né? Então, o que acontece? Essas bactérias, dependendo da colônia que estão sendo cultivadas, podem ter um aumento da sua quantidade ou um decrescimento em cada tipo de espécie. Mas eu tenho duas espécies aqui que têm comportamentos distintos. Por exemplo, a bactéria 2, de segunda para quarta-feira, começa a cair. Enquanto a bactéria 1
de segunda para quarta-feira começa a subir. Então, na verdade, a pergunta é, em qual dia da semana eu tenho o maior número de bactérias? Cara, muito simples. Basta eu somar a quantidade de bactérias que eu tenho em todos os dias da semana. Por exemplo, na segunda-feira eu tenho 300 com 1.250, eu tenho 1.550. Certo? Na terça-feira, 800 com 1.100, 1.900. Na quarta-feira, 300 com 1.450, 1.750. Na quinta-feira, 650 com 850, dão 1.500 bactérias. Na sexta-feira, 300 com 1.400, dão 1.700 bactérias. No sábado, 290 com 1.000, vai dar 1.290. E no domingo, 1.350 com 0, 1.350. Logo, o dia da semana que eu vou ter maior concentração de bactérias será na terça-feira. Valeu? Vamos lá, gente. Continuando aqui o exercício. Número 3. A altura de alguns jogadores de futebol. De acordo com o gráfico, a diferença entre a altura mediana e a altura média das alturas desses 6 jogadores em centímetros é aproximadamente igual a... Bom, veja bem, olha só, vamos lá. O que é mediana e o que é média? A mediana, o que eu tenho que fazer? Pegar todos os meus dados e colocar em ordem crescente. Caso essa disposição de dados seja de ordem par, né, eu tenho que pegar os dois termos centrais e fazer uma média aritmética. Caso seja de ordem ímpar, basta que eu pegue o termo central, que ali é a minha mediana. E a média aritmética, pessoal, é a soma de todos os termos dividido pelo número de termos. Já vimos isso aí em sala de aula. Então, vamos para cá. Esses aqui são os atletas. 1,81, 1,82, 1,78, 1,85, 1,73, 1,83. Lembrando que a disposição na tabela está em metros. Tá? Como ele quer a diferença em centímetros, converti direto. E lembrando, gente, eu coloquei em ordem crescente. 173, 178, 181, 182, 183, 185. Como eu tenho uma disposição par, eu vou pegar os dois termos centrais, montar uma média aritmética e achar a minha mediana. Nesse caso, a minha mediana deu 181,5 centímetros. E agora a média aritmética. A média aritmética eu vou somar todos os termos. 173 mais 178 mais 181 mais 182 mais 183 mais 185 dividido por 6. Essa conta deu para mim 180,33 centímetros. Então ele pede a diferença entre a mediana e a média aritmética. Está aqui, olha. A mediana menos a média aritmética é igual a 181,5 menos 183,3. Né? Que deu 101,17 centímetros. Letra D. Letra D pra gente. Certinho, galera? Número 4. Vou descer aqui minha tela. A taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região. É importante para uma análise de dinâmica demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos pelo censo de 2000 a 2010, feitos pelo IBGE com relação à taxa de fecundidade no Brasil. Olha para cá. Em 2000, eu tinha uma taxa de 2,38. Em 2010, eu tinha uma taxa de 1,9. Suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. Nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil será mais próxima de... Bom, veja bem, o que é variação? Final menos inicial. Variação do tempo, tempo final menos o tempo inicial. Variação do espaço, espaço final menos espaço inicial. Variação da taxa de fecundidade, taxa final menos a taxa inicial. Então, meu delta vai ser 1,90 menos 2,38. A minha taxa deu menos 0,48. O que esse menos aqui significa? Significa que eu tenho um decrescimento desse valor, uma desaceleração desse valor. Não é verdade? Então, veja bem, se em 2010
como a tabela mostra, eu tinha 1,90, com essa minha taxa de decrescimento de 0,48, em 2020 terei 1,42. Letra B. Por último, número 5. Para pessoas que não gostam de correr grandes riscos no mercado financeiro, a aplicação em caderneta de poupança é indicada, pois, conforme a tabela, período de 2005 a 2011, a rentabilidade apresentou pequena variação. Está aqui, olha. A rentabilidade da caderneta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Com base nos dados da tabela, a mediana dos percentuais de rentabilidade no período observado, opa, de novo mediana, tá vendo? Então, olha só, gente, mediana eu tenho que pôr em ordem crescente. Lembra que a tabela, ela vem desorganizada. Então, os meus dados eu tenho que colocar em ordem crescente. 4,9, 6,2, 6,4, 6,8, 7,0, 7,0, 7,2. Como eu tenho uma disposição ímpar de dados, a mediana é meu termo central. Então, meu termo central aqui é 6,8. Então, logo, a mediana dos meus dados é 6,8, letra D. Só para voltar aqui, né? E se eu no dia esquecer? Ah, esqueci de colocar em ordem crescente. E for de outra tabela, a minha mediana estaria dando aqui 6,2 no meu tempo central. Está mente errado. Aqui está correto. Valeu, galera! Essa semana eu vou preparar a aula da segunda exercício de vocês e vamos que vamos. Um abraço!